Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês receita de pizza. É uma receita que ela fica muito melhor do que muita pizza que compramos. Eu tenho certeza que se você fizer essa receita de pizza caseira, você não vai querer comprar mais pizza, porque fica uma delícia. E se você gostar dessa receita, não esqueça de deixar um super like e compartilhar para todas as pessoas, porque vai ajudar muito no crescimento do meu canal. Vamos lá para a receita? E para iniciar a receita, eu separei aqui 2 xícaras de farinha de trigo. Eu vou colocar apenas a metade, porque pode ser que a gente precise de mais de 2 xícaras ou de menos. Então nunca coloque tudo de uma vez, coloque aos poucos. Em seguida, eu vou adicionar 1 colher de chá de fermento seco. Essa pizza ela vai muito pouco fermento mesmo, tá? Porque quando vai muito fermento, você pode sentir muita azia, aquela pizza muito pesada. 1 colher de sopa de açúcar. 1 colher de chá de sal. A mistura do açúcar e do sal, isso faz com que você pode fazer tanto pizza doce quanto pizza salgada. Meia colher de sopa de óleo e 150 ml de água. E a água está em temperatura ambiente. E agora eu vou começar a sovar a massa. E a massa ela precisa ser sovada de 10 a 15 minutos. Mas para garantir uma massa perfeita, eu sovo por 15 minutos. Então, na medida que eu ver que precisa colocar mais farinha de trigo, eu vou colocar até dar o ponto. E o ponto da massa é aquela massa que desgruda completamente das mãos, mas também não é aquela massa que fica extremamente seca. Então, por isso, você tem que ficar atento ao ponto da massa. Mas, no final, eu vou mostrar para vocês o ponto certinho. Então, agora eu já vou começar a sovar a massa, tá? Já coloquei aqui na bancada e esse processo aqui eu vou sovar por 15 minutos. E sempre é bom você pegar essa farinha de trigo que fica na bancada e continua a sovar, tá? Para você não exagerar na quantidade da farinha de trigo, porque às vezes essa farinha que fica aí na bancada é a farinha de trigo que falta para dar o ponto na massa. E depois de 15 minutos, eu já terminei de sovar e agora eu vou transferir para um recipiente, tá? Vou colocar um pouquinho de óleo, bem pouquinho mesmo, e vou colocar essa massa para crescer. Como eu disse para vocês anteriormente, essa massa ela vai muito pouco fermento, então essa massa demora um pouco mais para crescer. Principalmente se aonde você mora tiver um ambiente frio, né? Então demora mais. Geralmente essa massa demora aí em torno de 1h30, 1h40, tá? Mas como eu disse, se tiver frio nessa cidade, pode ser que esse tempo seja ainda um pouco maior. Então quando dobrar de tamanho, aí nós vamos já dar seguimento na receita. Eu vou deixar essa massa crescer dentro de um micro-ondas desligado ou dentro de um forno desligado. Então, depois de 1h30, aí assim nós já vamos dar seguimento na receita. E da quantidade de 2 xícaras que eu tirei, essa foi a quantidade que sobrou. E depois de 1h30 com a massa crescida, eu vou transferir novamente para uma bancada porque eu preciso abrir essa massa novamente. E para poder abrir, você pode abrir com rolo, se você tiver cilindro, com o que você tiver em casa. Ou pode abrir até mesmo com uma garrafa. Eu tenho aqui um rolo, mas eu não vou abrir dessa vez com rolo. Eu vou abrir com um pote de vidro, porque se você não tiver um rolo em casa, você abre com o que você tiver. Então agora você coloca um pouquinho de farinha de trigo na bancada, tá? Não precisa exagerar. E eu tenho aqui esse pote de vidro que já está higienizado. Então agora eu já vou transferir a massa e vou começar a abrir. E para abrir a massa é muito fácil. No início você pode começar a abrir até com as mãos. Aí depois você vem com auxílio, né, desse pote de vidro ou então com rolo, de acordo com o tamanho da forma que você tiver em casa. Então agora eu já vou começar a cortar as bordas. Geralmente eu deixo 2,5 dedos de massa para fora da forma. Por que eu faço isso? Porque a borda dessa pizza que eu vou fazer, ela vai ser com recheio, né? Eu vou colocar catupiry. Então, eu sempre deixo aí 2,5 dedos para eu conseguir fazer essa bordinha. Se você não tiver esse cortador de pizza, você pode cortar com uma faca que dá super certo. E para transferir é bem tranquilo, vocês vão ajeitando a massa dentro da forma. Se porventura rasgar em alguma parte, você tira de um lado e coloca do outro. E no final você vai conseguir colocar tranquilamente a massa dessa pizza dentro da forma.
E aonde que tiver uma parte, né, da massa maior, é só você vir e cortando. Então agora eu já vou colocar o catupiry, tá? Se você quiser colocar queijo cheddar, pode colocar. Ralar mussarela e colocar aqui junto com um pouquinho de orégano. Ou se você quiser fazer até mesmo sem recheio, ela vai ficar uma delícia também, porque essa massa ela é muito gostosa. E agora vocês vêm trazendo a massa para dentro da forma, aperta, tá? Aperta bem, porque quando a massa for pro forno, né, a gente vai ter que pré-assar essa massa. Se você não apertar bem, acaba que vaza um pouquinho de recheio. É sempre normal vazar um pouquinho não tem problema. Então agora que eu já terminei de fechar a borda, né, da pizza, eu vou vir com esse auxílio de um garfo, bem delicadamente, não pode furar a massa. Por que eu faço isso? Porque quando eu for levar ao forno para poder pré-assar, se eu não fizer isso, pode criar aquelas bolhas, né, a massa ela pode estufar. Então, por isso que é preciso fazer esses furinhos bem delicadamente na massa da pizza. E aqui eu já coloquei um pouquinho de molho. Esse molho aqui é bolonhesa, tá? Esses molhos mesmo que a gente compra em supermercado. Se você quiser fazer um molho caseiro, pode fazer. Então, vou levar para poder pré-assar por aproximadamente 15 minutos. E depois de 15 minutos, a massa da pizza, ela já ficou pré-assada. Eu já vou começar a montar. Aqui vazou um pouquinho de recheio, como eu disse, em algum lugar que às vezes eu não apertei bem. E para poder montar a pizza, em alguns momentos eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo. Então agora que eu vou vir com uma camada de mussarela, eu utilizei aproximadamente 390 gramas, mas 350 é suficiente. Vou vir agora com um pouquinho de linguiça calabresa, o recheio aqui é totalmente a gosto. Um pouquinho de bacon, milho verde, se você não gostar, não precisa colocar. E agora eu vou colocar umas rodelinhas de cebola e vou finalizar com orégano. O orégano eu gosto de colocar bem pouquinho, mas se você quiser colocar uma quantidade maior, pode colocar também. Então eu vou levar para poder assar novamente. Agora eu vou assar por aproximadamente aí uns 20 minutos na potência máxima do seu forno, tá? A pizza ela precisa ser assada em fogo alto. Então agora com a pizza já assada, eu já cortei já algumas fatias para eu mostrar para vocês. E essa pizza, gente, ela é perfeita, tá? Ela é muito melhor do que muitas pizzas que compramos, é sério mesmo, tá? Ela fica muito gostosa e o bom é que a gente pode variar na quantidade de recheio, compensa fazer, porque se você for comprar uma pizza muito recheada, não fica barato, tá? E fazer pizza é bem econômico, o que é mais caro é a mussarela, os restantes dos ingredientes rendem muito bem. Um gomo de linguiça calabresa, você consegue fazer uma pizza e ainda sobra, tá? Então, assim, vai muito poucos ingredientes. Então, esse é o resultado final da nossa pizza caseira. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha para todo mundo que você sabe que gosta de pizza, que eu tenho certeza que vai gostar dessa receita. E além dessa pizza ter uma massa super leve, você pode colocar o recheio que você quiser. Com essa borda recheada, é tudo de bom. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.